Olá, vestibulando, boa noite, estamos aqui mais uma vez com vocês, eu, o professor Luiz Carlos, aqui nos nossos aulões que ocorrem aqui há décadas aqui na TV União, na telinha da TV União, né? E hoje nós vamos falar aqui da parte de química comigo, professor Luiz Carlos, vocês é acostumado aqui comigo em física, em química e com alguns professores, alguns dos melhores professores que nos ajudam nesse projeto. Um abraço ao professor Hilton, professor Everton, professor Carlos André, Alexandre Amaral, Dilermano, Carlos Alves, Cleibson, também a turma aí de Química, né? Sempre está aqui com a gente. E hoje vocês terão aula comigo da parte de Química, como eu falei, professor Luiz Carlos, sobre a parte de estequiometria, um assunto que sempre vem nos vestibulares aí afora, porque é um dos assuntos que é a base da Química, que é muito usado no dia a dia, nos experimentos, nas experiências, nos laboratórios, nas indústrias, que é a geração de produtos químicos através das reações químicas. E hoje nós vamos relembrar aqueles cálculos, como é que eu chego àqueles valores que vocês vão relembrar aí de sala de aula, ok? Lembrando que nós temos aí os nossos aulões, vocês perderam as aulas anteriores, dos outros anos anteriores, são mais de 800 videoaulas, tá? Você pode ir lá escolher, tem comigo física, química, tem todas as disciplinas, português, redação, inglês, professor Flávio lá, né? Professor Fábio, então é só dar uma olhadinha aí, lá do Outfor, então dá uma olhada aí, são mais de 800 aulas, você assiste no Lan House, em casa, onde quiser, escolhe a disciplina e assiste gratuitamente aí no meu blog aí, está aí o blog do professor Luiz Carlos, e eu agradeço a confiança aí, são mais de 1.270.000 acessos, mais de 1.270.000 acessos, e a gente agradece a confiança aí no nosso trabalho e que cada vez nos motiva a estar aqui com vocês todos os anos, né? E todas as noites, começa sempre no final de semana, sábado e domingo, quando está mais próximo do vestibular da UFRN, nós fazemos todas as noites. O Enem também, que é um vestibular, nós também fizemos aqui aula para vocês e tem correção de provas e tudo aí do Enem, ok? Então vamos hoje para estequiometria, vocês podem acessar aí o nosso Twitter ou o meu Facebook, professor Luiz Carlos Noronha, é só botar Luiz Carlos Noronha com S, ou no Twitter, né? Vocês podem mandar aí suas mensagens, suas dúvidas, interagir aí com a gente aí também no nosso Twitter ou no Facebook, ok? Vamos para a nossa primeira questão de estequiometria, olha aí na telinha. Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mols de monóxido de carbono? Então, repetindo, quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mols de monóxido de carbono? Vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, isso. Primeiro, se é estequiometria, o primeiro ponto que você vai ter que fazer é montar a equação química. Depois de montar a equação química, você vai ter que balancear. Depois de balancear, você vai fazer a regra de 3. Então, é isso que nós vamos relembrar aqui para vocês. Geralmente, no vestibular, já vem a equação química, principalmente quando ela é mais complexa. Agora, tem algumas equações de queima, de combustão, que você tem que saber fazer, e nós vamos relembrar nessa aula de hoje só sobre a parte de estequiometria, ok? Então, qual é o primeiro passo? Montar a equação. Se vier no vestibular a equação, melhor ainda, se não, você monta. Segundo passo, balancear, que é acertar as quantidades de átomos, de elementos no reagente e no produto. E terceiro, fazer a regra de 3, ok? As contas matemáticas. Então, vamos lá para essa questão. Voltando aí na telinha. Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mol de monóxido de carbono? Então, ele já deu monóxido de carbono, que é bastante conhecido, CO, tá certo? E ele quer saber quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar. Então, se a queima é a combustão, necessita de oxigênio. Então, eu já sei que o reagente vai ser monóxido de carbono reagindo com o oxigênio do ar. Essa queima é o que ocorre, por exemplo, no escape, no cano lá de escape do seu veículo. No seu veículo existe um catalisador, lembra? Porque quando a gasolina, que é queimada lá, a gasolina é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Quando ele queima através da combustão da gasolina, né, tá certo? Quando ela queima, a gasolina tem em média aí 8 átomos de carbono, né? Tem vários tipos de gasolina, mas ela é um hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Quando ela pega o oxigênio do ar, ela queima, às vezes a maioria das vezes a queima não sai completa, não sai CO2, sai só CO. Então lá no catalisador ocorre o complemento da reação para pegar o oxigênio do ar e sair o CO2.
porque o CO ele é um gás muito perigoso para o ser humano, tá certo? O monóxido de carbono. Então, o catalisador, ele ajuda a pegar o monóxido de carbono e sair o CO2, que também é prejudicial, mas é menos, tá? É menos tóxico, é menos perigoso do que o monóxido de carbono. Então, no catalisador lá do carro, na parte lá do cano do escape, ocorre muito isso daí, que ocorre essa reação que o problema está pedindo. Então, vamos para a solução. Qual é a solução? Qual é o primeiro passo? Montar a equação. Então, vamos montar a equação. Vou passar aí para outra página. Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mols de monóxido de carbono? Primeiro passo, monta a equação. Está aí a equação, é o que você vai fazer no vestibular. Monóxido de carbono, está aqui, CO, né? Queimando com o oxigênio do ar e formando o CO2, o gás carbônico, aquele gás que sai do escape do carro e vai lá para a atmosfera e, né, impede a saída da energia que vem através do Sol, que bate na Terra. Quando quer voltar para o espaço, esse gás carbônico absorve aquela energia e termina aumentando o efeito estufa da Terra, e esse aumento do efeito estufa é prejudicial, ok? Então, o primeiro passo, montar a equação. Montou. Então, caindo lá no vestibular, uma questão dessa, geralmente vem a equação, mas se não vier, o primeiro passo na estequiometria é montar a equação. Então, quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mols de monóxido de carbono? Vocês estão vendo que pergunta de um, vem dados de outro, então isso é estequiometria, são cálculos químicos. Primeiro passo, montar a equação. Está aí, montei. Tá? Quantos gramas de oxigênio são necessários para queimar 5 mols de monóxido de carbono? Lógico, se eu estou queimando monóxido de carbono, tem carbono e tem oxigênio, no produto eu vou ter gás carbônico. Agora eu tenho um segundo passo, eu tenho que balancear. Observe que no reagente eu tenho 3 oxigênio, um aqui, ó, e 2 aqui, eu tenho 3. E aqui no produto eu só tenho 2. Então não está balanceado, eu tenho que balancear. Então, vamos balancear por tentativa, como vocês aprenderam. Balanceando vai dar isso aí, ó, 2 monóxido de carbono mais oxigênio formando CO2. Observe que agora eu tenho 2 carbonos no reagente, 2 carbonos no reagente, 2 carbonos no produto. Eu tenho 2 oxigênio aqui, com 2 aqui, eu tenho 4 no reagente. Agora, no produto, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, a equação está balanceada. Então, não esqueçam, deixa eu apagar aqui tudo, não esqueça de balancear. Então, aqui é o primeiro passo, montar a equação, tá? Montei, e aqui é o segundo passo. O segundo passo foi balancear, ok? E agora eu vou para a pergunta, deixa eu apagar para a gente ir para a pergunta, ok? Então, o primeiro passo está aqui, montei a equação, segundo passo, balanceei. Agora eu vou para a pergunta. O que é que eu sei? O que é que a equação me diz? Que 2 mols de monóxido de carbono forma 32 gramas de oxigênio, necessita 32 gramas de oxigênio. Como é que eu sei isso? Porque o oxigênio, vocês sabem que o oxigênio, na tabela, né, ele tem a massa 16. Como são 2 oxigênios, então o oxigênio vai ser 32 gramas. Por isso que eu botei aqui, ó, 32 gramas de oxigênio. Aí você pergunta, professor, por que o senhor botou 32 gramas de oxigênio? Porque ele perguntou quantas gramas de oxigênio no problema. Então, eu coloquei 32 gramas, tá certo? E ele perguntou mols de monóxido de carbono. Então, o mol de monóxido de carbono está aqui, 2. Então, 2 mols de monóxido de carbono reage com 32 gramas de oxigênio. Porque, como ele falou em grama, eu tenho que achar o peso molecular do oxigênio, que vocês viram isso em sala de aula. Então, apagando aqui, ó, como é que ficou? Primeiro passo, monta a equação. Segundo passo, faz o balanceamento. Terceiro passo, ó, quantas gramas de oxigênio são necessários para 5 mols de monóxido de carbono? Então, eu coloco em 2 mols de monóxido de carbono, está aqui a equação, são necessários 32 gramas de oxigênio. Como é que eu sei que são 32 gramas? Vou na tabela, tá? O oxigênio vale 16, vou na tabela, o oxigênio vale 16. Tem 2 oxigênios, então eu vou colocar 32. Por que eu coloquei aqui 32? Porque perguntou aqui quantas gramas de oxigênio. Então, apagando de novo, para não ficar muita coisa aí riscada. Primeiro passo, né? Voltando aí, primeiro passo eu coloco a equação.
Segundo passo, eu faço o balanceamento. Terceiro passo, eu vou para a pergunta, ó. Ele perguntou, em 5 mols de monóxido de carbono, em 5 mols, quantas gramas de oxigênio? X gramas. E aqui na equação, ó, em 2 mols de monóxido, forma 32 gramas de oxigênio. Aí é só fazer a regra de 3, multiplicar 2 vezes x igual a 5 vezes 32, e vocês têm a resposta, 80 gramas. Então, se quiser fazer devagarinho, ficaria 2 vezes x igual a 5 vezes 32. 5 vezes 32. Ok? Aí acharia que x dá 80 gramas. Isso aí vocês viram em sala de aula. Ok? Ó, para cá, vestibulando. Vamos fazer mais exercício e a gente vai fixando isso daí. Agora, tem dúvida nesse exercício? Essa aula está sendo aqui ao vivo, depois essa aula vai estar no nosso blog aí, ó, tem mais de 800 aulas, já tem outras aulas lá de estequiometria que você pode estudar, mas essa aula vai estar lá, se você tiver dúvida, pergunta ao seu professor, pergunta ao seu grupo de estudo, olha lá no nosso blog, se teve dúvida, volta ao nosso vídeo, acelera, volta, vem direitinho, copia e tira essas dúvidas, ok? Nós vamos agora para uma outra questão também de estequiometria, vamos lá, acompanha aí. Quantas gramas de gás carbônico são formadas na queima de 4 mols de gás natural veicular, com rendimento de 100%. Então, repetindo, vamos reler como vocês têm que fazer lá no vestibular. Quantas gramas de gás carbônico são formadas na queima de 4 mols de gás natural veicular, com rendimento de 100%. Observe que nessa questão aí, é para cá, vestibulando. Observe que nessa questão não veio a equação, não veio a reação. Na maioria das questões de estequiometria já vem a equação lá no vestibular, principalmente quando é muito complexa. Mas essa parte de combustão é bem fácil a gente montar, e aqui eu estou partindo do zero para a gente montar direitinho e aprender mais ainda, mas lá no vestibular geralmente já vem a equação. Nesse aí, no anterior não veio, nesse não veio, a gente vai montando. Então, qual é o primeiro passo? Montar a equação. Se vier no vestibular, melhor ainda. Então, caiu questão de estequiometria, primeiro passo, o professor Luiz Carlos disse que era para eu montar a equação. Segundo passo, eu vou balancear, acertar a quantidade de átomos de um lado e do outro, do reagente e do produto. Terceiro passo, vou colocar os dados para fazer a regra de 3. Então, vamos para a telinha e vamos montar essa equação aí, ó. Quantas gramas de gás carbônico são formadas na queima de 4 mols de gás natural? Então, se é queima de gás natural, eu sei que esse gás natural vai reagir com quem? Com O2, tá certo? Porque são formados na queima, combustão. Toda vez que vem na química falando de queima, combustão, eu sei que eu vou ter quem? O oxigênio do ar na reação. E quem é o gás natural? Ó, vestibulando, olha para cá. Você tem que memorizar alguns gases. Qual é o gás de cozinha? É o gás butano, propano. O butano é C4H10, tá certo? O butano é C3H8. Você pode fazer isso lá em Química Orgânica, nós vamos ter uma aula de Química Orgânica, o Enem aí, 40% do Enem, do vestibular, através do Enem, tá? Foram questões de Química Orgânica. Então, o butano é o gás de cozinha, né? É uma mistura de butano e propano. E o gás natural? O gás natural veicular é o metano, é o CH4, Então, vamos lá para a telinha. Eu vou ter a queima do gás natural, CH4. Não esqueça, o gás natural veicular é o CH4, é o que a gente chama de metano. E por que eu reagi com oxigênio? Porque ele falou em queima, combustão. Toda vez que falar queima, combustão, eu vou pegar o gás que ele colocou e reagir com O2. Ora, vestibulando. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono reage com oxigênio, forma quem? O CO2, o gás carbônico. O hidrogênio reage com oxigênio, forma quem? O vapor da água, H2O. É isso que sai no cano de escape do nosso carro, do nosso veículo. CO2, que é aquela fumaça preta, o gás carbônico. Se não tiver catalisador, sai o monóxido de carbono, do CO, que é mais prejudicial ainda. Então, o catalisador pronto, no ponto, ele pega o monóxido de carbono, o CO, e termina de queimar, o que o motor não fez 100%, ele termina lá no carburador, junto com a faísca da vela, ele termina fazendo lá no catalisador, tá certo? E sai CO2 e água.
Professor, e se em vez de gás fosse a gasolina? A gasolina geralmente é C8, são vários tipos de gasolina, mas geralmente vem C8, H18, então ia ter a gasolina reagindo com O2 e ia formar a mesma coisa, CO2 e água. Ah, professor, então a queima do gás natural, da gasolina, produz gás carbônico e água. Sim, por quê? Deixa eu apagar, porque, como eu disse, o gás natural é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, como a gasolina, que vem lá do petróleo, só tem carbono e hidrogênio. Aqueles produtos, querosene, toda aquela parte que vocês viram lá, que sai através lá do petróleo, tá certo? Quando você pega essa parte de hidrocarbonetos, de vários tipos de gasolina, C8, C7, C9, todas têm carbono e hidrogênio, forma CO2 e água, tá certo? Então, eu tenho aí um hidrocarboneto, que é o gás natural, que é o CH4, queimando, reagindo com oxigênio. Então, já vou ter a minha reação, ó. CH4 mais O2 formando quem? Formando CO2, né? Mais água, como a gente acabou de dizer para vocês. Ok? Olha como ficou, então, a reação. CH4 mais reagindo com O2, formando CO2 mais água. Vestibulando, qual é o primeiro passo? Então, montar a equação. Montamos. Está aqui a equação montada. Segundo passo, eu vou balancear. Então, esse balanceamento, vocês aprenderam muito em sala de aula, é só fazer a contagem e está aqui a equação balanceada. Lembre-se no vestibular que o que me interessa é a equação balanceada. Por isso que, geralmente, ele dá essa equação no vestibular e você só tem que balancear. Aqui, nos nossos problemas iniciais, nós não demos, nós formamos, né? Tá certo? Faltou aqui só a seta para complementar. Nós formamos aí as reações. Beleza? Aí ele perguntou, ó, quantas gramas de gás carbônico, então está aqui, ó, embaixo de gás carbônico, X gramas, vão ser formadas a partir de 4 mols de gás natural, 4 mols. Aí eu vou fazer a regra de 3. Ó. 1 mol de gás natural, lá da equação, forma 44 gramas de gás carbônico. Como é que eu sei que forma 44 gramas de gás carbônico? Deixa eu apagar aqui para lembrar. Ó, apagar aqui para lembrar para vocês toda essa situação, todas as situações. Gás carbônico, ó, é CO2. CO2. Então, eu tenho carbono e oxigênio. O carbono lá na tabela vale 12. O oxigênio, a massa dele é 16. Eu tenho um carbono. Então, 12 vezes 1, eu tenho 2. Oxigênio, eu tenho 2, é CO2. Então, eu multiplico a massa do oxigênio, 16, por 2 do CO2. Vai dar 32. Quando eu somar 12 mais 32, está aí a massa molecular do gás carbônico, 44. Por isso que lá na questão eu botei, ó, 1 mol de CH4 está para 44 gramas. Aí você diz, professor, e por que não botou 1 mol de CH4 e 1 mol de CO2? Porque ele quer gramas de gás carbônico. Como ele quer gramas de gás carbônico, eu tenho que calcular a massa molecular, que é 44, que eu fiz aqui para vocês agora, ó, 44. Então ele perguntou quantas gramas, por isso que eu botei aqui 44. A partir de 4 mols e X. Aí é só fazer a regra de 3. 1 vezes X igual a 4 vezes 44. 1 vezes X igual a 4 vezes 44. 4 vezes 44 vai dar 176. Está aí a resposta. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então, fizemos mais um exercíciozinho aí da parte de estequiometria e vamos fazer outro para a gente memorizar. Então, caiu esses problemas de cálculo, o que é que eu tenho que saber? Primeiro passo, montar a equação. Ah, professor, no vestibular, professor Luiz Carlos, no vestibular, a maioria das questões já vem com a equação. Melhor ainda. Então, se vier a equação, eu vou balancear. Depois de balancear, eu vou fazer a regra de 3. Vamos para mais uma questãozinha. Acompanha aí na telinha, ó. Já botei até aí a solução para vocês. Qual o volume de amônia nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, ele deu aí 22,7 litros, foi dado, então a gente não discute, obtido na síntese direta a partir de 12 gramas de hidrogênio e excesso de nitrogênio. Então vamos repetir. Qual o volume de amônia nas CNTP obtido na síntese direta a partir de 12 gramas de hidrogênio e excesso de nitrogênio? A amônia a gente conhece do dia a dia, é NH3. Mesmo se não vier a equação, você tem que
lembrar que a amônia é NH3, que a gente usa muito a amônia no nosso dia a dia, nas aulas de química. Então, ó, a partir de quem? A partir de hidrogênio. Hidrogênio é quem? H2. E excesso de nitrogênio. Nitrogênio também é um gás, é N2. Então, vai ser, ó, H2 mais N2. A partir de H2 e N2, formei amônia. Então, se a equação não vier, você tem que formar, como eu fiz agora. Como geralmente vem, melhor ainda. Mas eu vou apagar e vou repetir aí para você, vestibulando, que está revisando a estequiometria, que ele perguntou qual o volume de amônia. Amônia é NH3, tá? NH3. Obtido, se é obtido, ela está no produto, ela está no final, tá certo? A partir de hidrogênio, que é H2, e nitrogênio, que é N2. Então, eu botei, ó, a partir de hidrogênio e nitrogênio, obteve a amônia. Está aí. Ele não deu a equação, mas você lá no vestibular tem que saber montar, porque você tem que saber que hidrogênio é H2. Se fosse a partir de oxigênio, seria O2. A partir de cloro, gás cloro, seria Cl2. Mas nesse caso aí, foi a partir de quem? Obteve a amônia, NH3, se obteve está no produto, a partir de hidrogênio e nitrogênio. Está aí. Essa é a nossa equação. Qual é o segundo? Primeiro passo é montar a equação. Se vier, melhor ainda. Qual é o segundo passo? Balancear. Está aí, balanceei. Eu tinha lá 2 hidrogênio aqui, ó, e tinha 3 aqui. Então, fui balancear, balanceou, ficou assim. 3H2 mais N2 formando 2NH3. Essa é a equação que eu quero. Por isso que eu tenho que balancear. Então, geralmente, ele dá essa equação no vestibular e você tem que balancear. Depois de balancear, eu vou para a pergunta. Qual é a pergunta? Qual o volume de amônia? Então, embaixo de amônia eu coloco X ou Y, obtido a partir de 12 gramas de hidrogênio. Então, embaixo de hidrogênio eu coloco 12 gramas. Ora, eu tenho 3 hidrogênio, o hidrogênio é 2 gramas, né? E o NH3, ele disse, ele quer volume é 22,7. Então, 2 vezes 22,7. Por que no amônia eu não coloquei grama, coloquei 22,7? Porque ele pediu o volume. Se ele tivesse pedido a massa da amônia, aí eu ia ter que ver quanto é que vale o N, 14, quanto é que vale o H, 3, aí eu ia ter que somar, 14 mais 3, 17. Aí eu ia botar 17 gramas em vez de 22,7. Ok? Vou apagar aí, para a gente explicar, para quem está mais esquecido, ó. Ele perguntou, quantos litros de amônia? Se ele perguntou qual o volume, litros, eu vou colocar aqui em amônia 22,7, que ele deu. O 2 é aqui na equação. A partir de 12 gramas de hidrogênio. Então, quantos litros a partir de 12? Aí o 3 está aqui, ó. Como eu botei grama, o H vale 1, é H2, né? H2. O H vale 1, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, botei aqui 2 gramas, que é a massa molecular. Ok? Então, pessoal, depois disso, é só fazer a regra de 3. Vai ficar esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes y, igual a 12 vezes 2 vezes 22,7. Aí vai dar 90,8. Beleza? É só fazer a regra de 3, aquela matemática que vocês vêem lá, direitinho, lá na parte mesmo, na disciplina de matemática. Ok, vestibulando? Então, primeiro passo, monta a equação. Segundo passo, balanceamento. Terceiro foi a pergunta. Qual o volume de amônia? Então, embaixo de amônia, X. Como eu quero o volume, coloco aqui 22,7. A partir de 12 gramas de hidrogênio. Então, 12 gramas de hidrogênio, como tem um 3 aqui, H, como eu disse, a massa é 1, como tem 2, a massa molecular é 2. Aí que faça a conta. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes Y, igual a 12 vezes isso, que vai dar 90,8. Mas pulando para cá, para cá, para cá. Vamos fazer mais uma questãozinha. Mas, como eu disse, se você tiver dúvida, essa aula daqui uns dias, ela vai estar lá no nosso blog, junto com essas aí, já tem 800 aulas, tem outras aulas lá comigo, de estequiometria, com o professor Lidermano, com outros, Cleibson de Química, tá certo? Vocês dão uma olhadinha lá, Carlos Alf, e leva para tirar dúvidas se não entendeu, com algum professor, com alguém que você está estudando, ok? Mas daqui uns dias essa aula também vai estar à sua disposição. Vamos para mais uma questãozinha de estequiometria, acompanha aí.
Fazendo-se reagir 3,4 gramas de NH3, nós acabamos de falar, amônia, com quantidade suficiente de oxigênio, segundo a reação, aí já deu a reação, obteve-se 2,1 gramas de nitrogênio, de N2. O rendimento dessa reação foi aproximadamente, então observe que agora, ó, ele já deu a reação, vem muito no vestibular assim, a reação já dada, e ele já deu balanceada, 4, 3, 2, 6, tá? Então, qual é o primeiro passo? Montar a reação, ele já deu, melhorou. Segundo passo, balancear, ele já balanceou, melhorou ainda. Então, eu vou só para a pergunta. Vai para cá, para cá, para cá. Caiu essa questão de cálculo. Eita, o professor Luiz Carlos disse que o primeiro passo é eu montar a reação. O segundo passo é balancear e o terceiro passo é fazer uma regra de 3. Nessa equação aí ficou mais fácil, foi uma questão do vestibular, tá certo? E ele já deu a reação e já deu balanceada. Então, vamos reler a questão e vamos para o raciocínio. Acompanha aí na telinha, tá? Acompanha aí na telinha. Fazendo-se reagir 3,4 gramas de NH3 com quantidade suficiente de O2, segundo a reação, aí deu aí 4 NH3, amônia, mais 3 oxigênio, formando 2 N2 mais 6 mol de água, obteve-se 2,1 gramas de gás nitrogênio, de N2. O rendimento dessa reação foi... Então, vamos fazer as contas e depois a gente fala que danado significa o rendimento, para lembrar para vocês aí no vestibular. Olha só, a reação ele deu, já deu balanceado. Então, eu vou para a pergunta. Qual foi a pergunta? Ele disse, ó, reagindo 3,4 gramas de NH3, aí onde tem NH3 na reação, eu vou botar embaixo de NH3 o quê? 3,4 gramas, foi o dado que ele deu. Vou obter quantas gramas de N2? Então, embaixo de N2 eu vou botar X gramas. Isso veio do problema, ele disse. Quantas gramas eu vou obter de N2 a partir de 3,4 gramas de NH3? Então, onde tiver NH3 eu vou botar 3,4 gramas e eu quero obter N2, então eu vou botar X gramas embaixo de N2, ok? Então, só apagando aí. Aí, o que é que acontece? Aqui não está grama, eu vou botar 4 gramas. Por que 17 gramas? Porque como está em grama, o N, ó, só lembrando, o N na tabela, ele vale 14, o H vale 1, né? O N tem NH3, 14 vezes 1, o H vale 1 e tem 3, ó. Então, vai ficar 14 vezes 1 dá 14, mais 1 vezes 3, 3. 14 mais 3 dá 17. Então, por isso que eu botei 17. Vai dar quantas gramas de N2? Então, N2, ó, eu botei 28. Por que eu botei 28 em N2? Porque N vale 14, é a sua massa molecular, mas é N2 vezes 2, sua massa molecular vai ser 28 gramas. Então, eu coloquei 28 gramas. Esse 2 é daqui, esse 4 é daqui. Aí é só fazer a regra de 3. 4 vezes 17 vezes x igual a 3,4 vezes 2 vezes 28. A resposta vai dar 2,8. Ok? Então, apagando aqui, repetindo para vocês. Ele perguntou, a partir de 3,4 gramas de NH3, eu vou obter que massa de N2? X. Como ele falou em grama, eu vou botar a massa molecular de NH3. 4, qual é a massa molecular da NH3? 17, porque o N vale 14 e o H vale 1, tá certo? 1 vezes 3, 17. Aqui o N2, eu botei o 2 daqui, porque eu botei 28, porque N vale 14, tá? N vale 14 e tem 2 aqui, ó, aí dá 28. Aí depois é só fazer o quê? A regra de 3, deixa eu apagar. É só fazer a regra de 3. 4, né? 4 vezes 17 vezes x igual a 3,4 vezes 2 vezes 28. Aí vou dar a resposta, 2,8. Então, a resposta foi 2,8, vestibulando. Ok? A gente calculou aí, deixa eu apagar, deu 2,8. Agora, daria 2,8, a resposta eu fiz matematicamente.
pegando a massa de N2, que é 14 vezes 2 dá 28, de N, que é 14, de H, que é 1 vezes 3, 14 mais 3, 17, teoricamente dá 2,8. Mas o que ele obteve lá, ó, foi 2,1. Ele deu na questão, e vocês viram isso em sala de aula. Ele disse que obteve 2,1 e pediu o rendimento. Vai para cá, para cá, para cá. O que é o rendimento? Eu achei 2,8, mas lá no laboratório ele só encontrou 2,1. Porque na teoria, quando a gente faz, o valor é 1. Na prática, quando a gente vai fazer, o valor é outro. Porque na teoria é tudo certinho. Na prática, na hora que a gente vai para o laboratório, tem que pesar essa massa. Você, quando coloca a massa lá num recipiente que coloca para reagir, fica um resíduozinho sobrando. Então, existem algumas variáveis que, quando a gente vai fazer no laboratório, não dá a resposta que a gente fez aqui na prática, que foi 2,8. No laboratório vai dar um valor menor. Então, o que é que acontece? Ó? Voltando aí à telinha. 2,8 corresponde a 100%. Mas o valor que ele encontrou foi 2,1. Aí ele quer saber de quanto foi esse rendimento, é só fazer as contas. 2,8 vezes x, 2,8 vezes x, igual a 100 vezes 2,1. Aí a gente vai encontrar que o rendimento é de 75%. Por quê? Porque esse valor que eu acho, 2,8, é os 100%, é o valor teórico. Mas no problema ele disse que só achou 2,1. Aí ele quer saber o rendimento. Então, 2,1 vai valer x. Aí eu calculo e encontro que o rendimento dá 75%. Então, esse valor que eu encontro aqui, teórico, esse valor teórico corresponde ao rendimento de 100%. Tá? Então, era para ser 2,8. Só que lá ele disse que deu 2,1 no problema. Então, 2,1 vai ser x. Aí eu faço a regra de 3. 2,8 vezes x igual a 2,1 vezes 100, a resposta vai dar 75%. Então, 75% é o rendimento, ok? Se não falasse em rendimento, a resposta seria 2,8. Então, vai para cá, para cá, para cá. Quando a gente faz na teoria, nas contas, encontra um valor. Mas na prática, no laboratório, devido a N variáveis, nós encontramos um valor menor. Aí, se eu quero saber o rendimento, o valor que eu encontrei na teoria corresponde a 100%, o valor que eu encontrei lá na prática corresponde a x. Aí eu calculo o x. Nesse caso, 2,8 correspondeu a 2,8 que eu achei aqui na teoria correspondeu a 100%, 2,1 que eu achei na prática correspondeu a x. Quando eu fiz as contas, x deu 75%. Então, o rendimento é 75%. Então, vestibulando, o rendimento é isso. Ele, quando você faz na prática, dá um valor. Quando você faz na teoria, nós temos outro valor. Entenderam? Ok? Nós vamos aí a um pequeno comercial, Grande Júnior, Jonathan, vamos a um pequeno comercial. Daqui a pouco voltaremos aqui com mais aulas de Química comigo, o professor Luiz Carlos, nessa noite aqui, relembrando a vocês o que vocês estudaram de estequiometria. É um pouquinho de cálculo, dá um trabalhinho, uma questão ou outra, mas a gente está aqui relembrando o que vocês estudaram para que vocês façam aí daqui a 2 semanas uma excelente prova aí da UFRN.